Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Uma fonte de potência constante igual a 400 calorias por minuto fornece calor a um bloco de gelo com massa de 200 gramas, inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius. Sabendo que o sistema é aquecido a 50 graus Celsius, calcule o tempo gasto para o aquecimento, desprezando quaisquer perdas de energia. Dados: calor específico do gelo igual a 0,5 caloria por grama grau Celsius. Calor latente de fusão do gelo igual a 80 calorias por grama. Calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Então eu tenho gelo a menos 20 graus Celsius e eu vou transformar ele em água a 50 graus Celsius. Então eu vou ter de fornecer energia para esse bloco de gelo. Então vamos supor, eu estou fornecendo energia para esse bloco de gelo. Ou seja, esse bloco de gelo ele está num local onde a temperatura é maior do que menos 20 graus Celsius. Com isso, esse bloco de gelo vai absorver energia. Beleza. Só que ele vai absorver energia e não vai derreter. O que vai acontecer com ele? Ele vai apenas aumentar o valor de sua temperatura. Tá menos 20. Então, se está menos 20, o que vai acontecer com ele? À medida que ele for recebendo energia, a temperatura passa, por exemplo, a menos 19, menos 18 e assim por diante, até chegar no zero. Nesse intervalo que ele está recebendo energia, que está aumentando a temperatura, né, do menos 20 até o zero, nenhuma gota do gelo é derretida. Há apenas o aquecimento do gelo. Então, se há apenas aquecimento do gelo, eu tenho uma quantidade de calor, né, essa quantidade de calor que eu estou fornecendo aqui, eu vou chamar ela de quantidade de calor Q1. E o que seria o Q1? Seria uma quantidade de calor sensível, ou seja, vai fazer a temperatura variar do zero, do menos 20 até o zero. Vai fazer a temperatura variar do menos 20 até o zero. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é fornecer uma quantidade de calor sensível, né, que eu chamei de Q1, que vai fazer a temperatura sair do menos 20 e chegar no zero. Beleza. Na hora que chegou no zero, o que vai acontecer? Ele vai continuar recebendo energia, só que agora a temperatura para de subir. A temperatura vai ficar no zero por algum tempo. Por que vai ficar no zero por algum tempo? Porque agora o gelo começa a derreter. Então, na hora que chegou no zero, aí eu tenho gelo e água líquida. Fica misturado, gelo e água líquida. Então, o gelo vai derretendo, né, à medida que eu vou fornecendo energia, a fonte é constante, vai fornecendo energia, o gelo vai derretendo e vai transformando em água líquida. Vai até todo o gelo derreter. Na hora que todo o gelo derrete, né, essa setinha que eu estou colocando aqui é como se fosse a energia que eu estou fornecendo, a quantidade de calor. Então, na hora que todo o gelo derrete, a última pedrinha de gelo derreteu, ainda o sistema estará a 0 graus Celsius. Ou seja, toda a energia que foi usada aqui foi usada somente para derreter o gelo, né? Só para fundir o gelo. Então, toda essa quantidade de calor aqui, ó, que foi usada para, primeiro, para começar a fazer o gelo derreter, né? O gelo vai derretendo até transformar em água líquida totalmente, eu vou chamar de Q2. E esse Q2, ele é o quê? Uma quantidade de calor latente. Por que latente? Porque a temperatura não variou. Observe que a temperatura era 0,
continuou zero e ainda continuou zero, mesmo eu fornecendo energia. Então, vou fornecendo energia, a quantidade de calor permanece a mesma, então é uma quantidade de calor latente. Essa quantidade de calor aqui, ó, que está representada por essa setinha aqui vermelha, está sendo usado só para fundir o gelo, ou seja, fazer o gelo mudar de estado físico. A partir do momento que todo o gelo transformou em água líquida a 0 graus Celsius, eu continuando fornecer energia com esta fonte de potência constante, né? Então a fonte tem a potência constante. Na hora que toda a energia, na hora que todo o gelo derreteu, eu continuando ainda a fornecer energia, o que, que vai acontecer? A temperatura começa a subir. Aí a temperatura vai do 0 até os 50. Então, agora não há mudança de estado físico, porque a água já está, né, o H2O já está na fase líquida. O que, que vai acontecer? Vai somente mudar a temperatura de 0 até 50 graus Celsius. Então, eu vou chamar de Q3, e esse Q3 é o quê? É uma quantidade de calor sensível. Então, o que, que eu vou fazer aqui agora? Eu vou calcular o Q1, o Q2 e o Q3 e vou somar. Então, a quantidade de calor total vai ser o quê? Que eu vou gastar para transformar esse gelo que está a menos 20 graus Celsius em água líquida a 50 graus Celsius. A quantidade de calor total vai ser a soma dos três. Do calor sensível, 1, calor latente 2 e o calor sensível 3, né? Calor sensível 3. Então tá, então o próximo passo agora é calcular um por um. Calor sensível 1 é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Então, calor sensível 1. A massa é quanto? Vamos lá, né? Vamos lembrar quanto é a massa. A massa é de 200 gramas. Então, 200 gramas. O calor específico do gelo, o exercício falou que é 0,5 caloria por grama vezes graus Celsius. E a variação de temperatura. Se estava no menos 20 e chegou no 20, a variação de temperatura vai dar 20. Tranquilo? Então, 20 graus Celsius. Então, eu vou cortar graus Celsius com graus Celsius, grama com grama. Agora, fazer essa operação. Vai ficar 200 vezes meio, 100 vezes 20, 2.000, né? 2.000 calorias, 2.000 calorias, que é a mesma coisa de 2 quilocal. Para transformar em quilo é só dividir por 1.000. Então, calculei o Q1. O Q2 é essa quantidade de calor que eu forneci para derreter o gelo. Era só gelo e no final ficou só água líquida, a 0 graus Celsius. Então, o Q2 é uma quantidade de calor latente, de fusão. Então, Q2 é a massa, 200 gramas, é o mesmo gelo, é a mesma água, né? Mesmo H2O. O calor latente de fusão, o exercício nos falou que vale 80 calorias por grama. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Cortar e cortar. Agora é só calcular aqui. Então, vai dar 1.600 cal. 1.600 cal é a mesma coisa de 16 kcal. Então, calculei a quantidade de calor Q2.
essa quantidade de calor Q2 é o calor latente usado para derreter essa massa de gelo aqui. Agora eu vou calcular o Q3. O que seria o Q3? É a quantidade de calor sensível para variar a temperatura do 0 até os 50. Então, massa vezes calor específico da água líquida vezes variação de temperatura. Então, Q3. A massa é quanto? 200. O calor específico do gelo. 1 caloria. Do gelo não, da água líquida, desculpa. Calor específico da água líquida. 1 caloria por graus Celsius. Vezes a variação de temperatura. Se era do 0 e vai até os 50, então a variação de temperatura é 50 graus Celsius. Beleza. Vou cortar graus Celsius com graus Celsius, grama com grama. Agora fazer a operação. Então o detalhe é o seguinte, aqui vai dar 10.000 calorias. 10.000 calorias é a mesma coisa de 10 kcal. 10 kcal. Então, beleza. Agora eu tenho a quantidade de calor 1, quantidade de calor 2, a quantidade de calor 3. Então, eu vou agora calcular essa quantidade de calor total, né, que é a soma dos três. Vamos lá. A quantidade de calor total, vou chamar ela de Q, ela vai ser o Q1 mais o Q2 mais o Q3. Então, a quantidade de calor total é o Q1, que é a quantidade de calor sensível usado para aquecer o gelo, que deu 2 kcal. A quantidade de calor, que é a quantidade de calor latente, que é o Q2, né? 16 kcal, mais a quantidade de calor 3, né? Que deu 10 kcal. Aqui não sei porquê, mas aqui é 10 kcal. Então, agora vou fazer essa operação. Então, eu tenho que 28 kcal. Se o exercício tivesse pedido, né, para calcular a quantidade de calor que seria necessário para aquecer o gelo, depois derreter o gelo, depois levar a temperatura até 50 graus Celsius, estaria pronto o exercício. Só que o exercício pediu foi outra coisa, né? Perguntou foi quanto tempo gastaria para isso acontecer. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a potência. O exercício me deu a potência da fonte, né? Uma fonte constante. A potência ela é dada pela quantidade de calor dividido pelo tempo, não é? Beleza, só que eu quero é o tempo. Então, o tempo vai ser o quê? A quantidade de calor dividido pela potência. Beleza. A quantidade de calor, nós estamos vendo aqui, total, né? 28 kcal. 28 kcal. E a potência foi dada em 400 calorias por minuto. 400 calorias por minuto. Calorias por minuto. Então, como que vai ficar isso aqui? Vou dividir 28 mil, né? Vamos passar isso aqui, tirar esse quilo aqui, ó. Então, 28.000 cal dividido por 400 calorias por minuto. Então, vou cortar esse cal com esse cal. Aqui vai dar uma divisão de fração. Esse minuto vai passar lá para cima ali, né? Então, eu tenho o que aqui? 28.000
Posso cortar esses dois zeros aqui, vai dar 70 minutos. Ou 1 hora e 10 minutos. Então, quanto tempo que essa fonte tem de ficar fornecendo energia, né? Essa fonte aqui, com essa potência aqui, tem de ficar fornecendo energia para aquecer o gelo, depois derreter o gelo e depois aquecer a água que formou. Ela tem que ficar ligada por 1 hora e 10 minutos, ou 70 minutos. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.